Entendemos pelas Escrituras que os anjos são os mensageiros de Deus. Eles também são enviados por Deus para atender às necessidades dos santos e de todos aqueles que são herdeiros da salvação comum. A Bíblia registra que há multidões de anjos no céu. De acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 22, a companhia de anjos no céu é inumerável. No entanto, não estamos tão familiarizados com seus nomes. Há outro protesto que gostaríamos de fazer. Na maioria das referências a anjos que vi recentemente, fica claro que os escritores assumem que eles são espíritos dos mortos retornando à terra. No entanto, segundo a Escritura, não há uma palavra de verdade nessa concepção. Anjos são seres celestiais criados por Deus. Não são espíritos desencarnados de seres humanos. O Salmo 8, versículo 5, diz que fomos feitos um pouco menores que os anjos. Não somos sequer da mesma ordem de seres. Eles foram criados antes dos homens. Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, um anjo no portão os impediu de reentrar nesse lar paradisíaco. Leia Gênesis 3, versículo 24. Os anjos foram especialmente criados, não se casam nem são dados em casamento, conforme Mateus 22, versículo 30. Portanto, os anjos de Deus já estavam aqui antes dos homens serem feitos por Deus. Com exceção dos anjos que falharam e pecaram com Lúcifer, os santos anjos de Deus amam seu Criador e obedecem a todos os seus mandamentos. Você lê isso no Salmo 103, versículo 20. Há várias ordens na hoste angelical. Serafins e querubins são mencionados em Isaías 6, versículo 2, e Salmos 80, versículo 1. Os anjos estão aqui para ajudar pessoas, homens e mulheres, meninos e meninas. Nas Escrituras inteiras, temos apenas 4 anjos nomeados. Isso inclui anjos caídos e santos anjos. Faremos um breve estudo de cada um deles e das funções que desempenham, de acordo com a tarefa divinamente designada a eles. Comecemos com Lúcifer, o anjo caído. Isaías, capítulo 14, versículo 12, faz referência a Lúcifer como um dos anjos no céu, antes de sua eventual queda como resultado de seu orgulho e conspiração contra o Altíssimo. Quando o diabo decidiu se exaltar, vemos em Isaías 14, versículos 12 a 14. Lúcifer era uma bela criatura no céu. Vemos isso na Bíblia, um ser magnífico. O profeta Ezequiel o descreveu como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Cada pedra preciosa era sua cobertura. Ele era o querubim ungido que cobre. Era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Lúcifer foi totalmente adornado pelo Criador para refletir sua glória. Agora, vamos para Miguel, o arcanjo. Miguel é conhecido como o arcanjo de Deus, o que significa anjo-chefe. A Escritura frequentemente se refere ao arcanjo Miguel como um príncipe-chefe dos céus. Miguel é um dos arcanjos no céu, associado à guerra. Você pode notar que na maioria das vezes em que é mencionado na Escritura, há uma batalha a ser travada. Miguel dificilmente será mencionado quando não há guerra. Ele é um guerreiro espiritual, especializado em lutar batalhas. O arcanjo Miguel desempenhará um papel importante nos eventos do fim dos tempos. Vemos isso nos últimos dias de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nesse momento, Miguel se levantará, o grande príncipe que vigia sobre os filhos do seu povo. Por favor, observe as palavras escolhidas da Bíblia. Ele vigia sobre os filhos do seu povo. Não só ele é o anjo associado à guerra, mas também é um protetor. Além disso, ele pode ser o anjo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, do qual Paulo escreve: O Senhor mesmo, com o grito de comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, lemos como o anjo Miguel liderou a batalha contra o diabo e os anjos caídos, e eles foram expulsos do céu. O orgulho fez Lúcifer tentar lutar contra o Todo-Poderoso. Tendo descoberto que seus planos haviam sido descobertos, ele foi endurecido pelo orgulho e, subsequentemente, tentou travar guerra, mas o orgulho patrocinou sua queda.
O arcanjo Miguel e seu exército guerrearam contra Lúcifer até que não houvesse mais lugar para ele no céu. Apocalipse 12, versículos 7 e 8, relata os eventos da guerra no céu assim: E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles no céu. O orgulho é o caminho que leva à destruição. Miguel é notável por sua grande força quando se trata de lutar batalhas. Ele derrotou o diabo e o expulsou do céu quando a iniquidade foi encontrada nele. Novamente Miguel cumpriu seu ministério de guerra quando Daniel orou por 21 dias, mas a resposta à sua oração foi detida pelo príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia guerreou contra outro anjo que deveria trazer as respostas às orações de Daniel. Devido à consistência de Daniel no lugar de oração, Miguel teve que intervir, resgatando o outro anjo das mãos do príncipe da Pérsia. Em Daniel capítulo 10, versículos 12 a 13, o anjo finalmente chegou a Daniel e disse: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que puseste o teu coração a entender e a humilhar-te diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei lá com os reis da Pérsia. Miguel derrotou o príncipe da Pérsia e também repreendeu o diabo em nome do Senhor, quando disputou pelo corpo de Moisés em Judas, capítulo 1, versículo 9. Miguel é designado por Deus para lutar batalhas e nunca perdeu uma. O fato de Miguel ser um arcanjo prova que há ordens e classificações entre os anjos. Por exemplo, não foi apenas Miguel que lutou contra o diabo e seus anjos em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, mas ele liderou outros anjos, mostrando que ele é o comandante-chefe deles. Gostaria também de destacar que em Daniel capítulo 10, versículo 13, Miguel é referido como um dos principais príncipes, o que sugere que no céu existem mais. A Bíblia é silenciosa sobre isso, no entanto. O anjo Gabriel. Se você já ouviu a história do Natal, provavelmente reconhece Gabriel como o nome do anjo que trouxe a notícia a Maria de que ela ficaria grávida e daria à luz Jesus. Gabriel é um dos apenas 2 anjos bons nomeados na Bíblia, o outro sendo Miguel, que acabamos de discutir. Gabriel é às vezes referido como o arcanjo Gabriel, embora a Bíblia nunca lhe dê esse título. Miguel é claramente referido como um arcanjo em Judas, mas Gabriel não é mencionado como tal na Bíblia Sagrada. A principal função atribuída ao anjo Gabriel é a de entregar boas notícias ao povo de Deus. Gabriel também é associado a boas notícias. Ele foi enviado a Zacarias, o sacerdote, para entregar a mensagem da concepção de João Batista, que foi o precursor de Jesus. Num determinado dia, Zacarias entrou no templo, e vemos em Lucas capítulo 1, versículo 11, um anjo do Senhor apareceu a ele, de pé ao lado direito do altar do incenso. Este anjo era Gabriel. Gabriel deu a Zacarias a notícia de que sua esposa, Isabel, teria um filho. Essa notícia foi estranha para Zacarias, pois ele disse ao anjo no versículo 18, Como saberei que isso é verdade? Sou um homem velho, e minha esposa está bem avançada em anos. No versículo 19, o anjo respondeu, Eu sou Gabriel, eu fico na presença de Deus. Deus me enviou para contar esta boa notícia a você. E continuando no versículo 20, Mas agora, porque você não acreditou nas minhas palavras, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Tudo acontecerá no tempo certo. Gabriel também foi enviado a Maria, que se tornou mãe de Jesus, em Lucas capítulo 1, versículos 28 a 31, com as seguintes palavras, E entrando, o anjo disse-lhe, Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e eis que conceberás em teu ventre, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Também foi Gabriel que apareceu a José, noivo de Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 26, para apelar a ele para não deixar Maria, porque sua concepção era do Espírito Santo. Como cada vez que Gabriel aparece na Bíblia, ele está dando boas notícias às pessoas.
A sociedade o pintou como um lindo mensageiro menino que se assemelha a Cupido. Isso é completamente incorreto. Quando Gabriel apareceu a Zacarias, Maria e Daniel, todos os três ficaram impressionados e tomados pelo medo. Para Zacarias em Lucas, capítulo 1, versículo 12. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado e o medo o dominou. E Maria em Lucas, capítulo 1, versículo 29. Quando ela o viu, ficou perturbada com suas palavras e pensou sobre que tipo de saudação era aquela. E então Daniel diz em Daniel, capítulo 8, versículo 17. Ele veio perto de onde eu estava. Quando ele se aproximou, fiquei com medo e caí com o rosto no chão. Ele teve que tranquilizá-los antes de continuar com suas mensagens. Então, agora vamos passar para o último anjo nomeado na Bíblia. A maioria das pessoas nem mesmo sabe que ele está na Bíblia, muito menos que ele é descrito como um anjo. O anjo, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, faz sua aparição no último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Seu nome é Abaddon ou Apolion. Poucos cristãos ouviram falar de um anjo chamado Abaddon. Eles estão principalmente cientes de Miguel e Gabriel, provavelmente porque apareceram em várias passagens das Escrituras. Abaddon é o mesmo que Apolion. Ele foi mencionado em Apocalipse 9, versículo 11, que lê: Eles tinham como rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego seu nome é Apolion. Em Apocalipse 9, versículo 11, Abaddon não é um local, mas sim o rei dos gafanhotos. Muitos comentaristas identificaram Abaddon como o próprio Satanás, mas é mais provável que o anjo do abismo seja um dos príncipes ou potestades sob o diabo, conforme Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas alturas. Ele é muito provavelmente uma dessas entidades descritas em Efésios. Embora Satanás tenha sido conhecido por muitos nomes, Apolion não é um deles. Abaddon parece ser um demônio que trabalha sob ele, governando um abismo cheio de gafanhotos que surgirão no palco durante os dias finais. Abaddon significa um anjo destruidor. Ele é o anjo encarregado do poço sem fundo para o qual o diabo será lançado.